De colocar a gastronomia e a nutrição em pauta. E hoje o nosso assunto é o sal, um protagonista aí da nossa dieta que, apesar de importante na nossa mesa, pode trazer sérios problemas à nossa saúde se consumido em demasia. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o nutricionista, doutor em saúde e professor da Unesc, Bruno Pieri. Bom dia, Bruno, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Pitadas. Oi, Bruno, teu microfone tá fechado, eu acredito. Dá uma só ativa pra gente. Agora sim, bom dia. Bom dia também para os ouvintes da Rádio Cidade em Dia. Tudo bem? Um prazer estar aqui de novo. Satisfação é nossa. Obrigada, Bruno, pela tua disponibilidade. Vamos lá, então, Bruno, né? Vamos falar do tal sal aí, né? Qual é a importância, né, do sal, do sódio na nossa dieta? Bom, acho que primeiro é importante a gente entender, né, essa pequena diferença que a gente tem aí entre esses dois termos, o sal e o sódio. Né? Na verdade, o sódio é um dos componentes do sal, né, do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Né? Então, quando a gente fala em sal, a gente está falando do cloreto de sódio. Além do sódio, ele vai ter o cloreto. E ele tem cerca aí, né, o cloreto de sódio, ele tem cerca, né, o sal, tem cerca de 40% de sódio. Né? Então, ele não é 100% sal, sódio, no caso, ele tem o cloreto também. Então, acho que essa conhecer isso é importante porque existem recomendações de sódio e existem recomendações de sal, e obviamente são diferentes, porque quando a gente fala da recomendação de sal, a gente está incluindo o cloreto também, é uma quantidade um pouquinho maior. O sal, sem dúvida nenhuma, né, ele é importantíssimo na nossa cozinha, ele dá sabor aos alimentos, ele é um realçador de sabor, né? Então, sem dúvida nenhuma, ele é fundamental aí na cozinha. O que a gente precisa, claro, entender é que, em excesso, ele pode causar diversos malefícios à saúde. E isso a gente tem que ter em mente nesse controle, né, de consumo, controle da adição de sal nos alimentos. Muitas vezes essa adição ela acaba sendo excessiva. E o sal, ele tem, o sódio, na verdade, ele tem essa importante função no nosso organismo de controlar a nossa quantidade de água. Então, quando a gente consome um volume maior de sódio, a gente também vai aumentar a nossa quantidade de água dentro do corpo. E essa água, ela vai estar dentro dos vasos, ela vai estar dentro dos órgãos, dentro das células, né? E a gente está modificando muito esse nosso equilíbrio hídrico com esse consumo excessivo de sal. E isso pode levar a algumas consequências, né? Como, por exemplo, a hipertensão, que nada mais é do que pode ser causada, né, pelo excesso de sódio, porque aumenta a quantidade de fluido dentro dos nossos vasos. Isso gera uma maior pressão dentro do vaso, assim como aumenta o trabalho cardíaco. Né? Então, a gente tem que ter controle sobre esse consumo, né, de sal, não consumir em excesso. Certo. Ô, Bruno, podemos viver sem sal? Não podemos viver sem o sódio. Né? Então, o sódio ele vai estar presente muitas vezes em outros alimentos também. Né? Os alimentos eles possuem naturalmente uma certa quantidade de sódio, tá? Alguns até de cloreto de sódio, do sal realmente. Então, não podemos viver sem ele. Né? Assim como o excesso pode causar esses malefícios, principalmente para o sistema cardiovascular, a falta desse nutriente também vai causar problemas. Né? Então, se eu baixo demais a quantidade de sódio, eu também baixo demais a quantidade de líquido corporal. Né? Então, isso também é um malefício. Então, nós temos uma recomendação de consumo desse nutriente. Ele é um nutriente, ele é um mineral, assim como outros minerais, né? Ferro, zinco, selênio. Né? O sódio ele é um mineral também que a gente tem uma necessidade de consumo. O grande problema, né, é que se a gente for falar em sal, a recomendação de consumo de sal é de 5 gramas ao dia. E o brasileiro, ele consome em torno de 12 gramas ao dia. Isso é mais do que o dobro.
Mas a gente precisa, sim, desses 5 gramas diário para a gente manter esse nosso equilíbrio hídrico de maneira adequada. Uhum. Ô Bruno, quais são os itens aí que a gente costuma consumir, ou que às vezes a gente compra até pronto ou pré-preparados, né? Que tem a maior concentração de sal e que seria importante a gente prestar atenção? Bom, a gente tem que prestar atenção, né, obviamente, nos produtos industrializados, primeiramente, né? A gente chama dentro da nutrição de produtos ultraprocessados, que são produtos que normalmente têm a adição de sódio, às vezes não na forma somente de cloreto de sódio, mas nós temos aí outras substâncias que têm sódio, né? E que acabam aumentando muito esse nosso consumo. Entre esses alimentos, né, nós temos os temperos prontos, né? Esses temperos prontos eles têm uma quantidade absurda de sódio, assim como temperos prontos que vem, por exemplo, no macarrão instantâneo, né? Vai ter uma quantidade muito grande de sal nesse tempero, assim como no próprio macarrão já tem. Então, nós temos que tomar cuidado com defumados, né? Presunto, salame, queijos também pode ter uma quantidade grande de sódio. Esses são os principais, mas principalmente esses alimentos, chips, salgadinhos, né? Esses industrializados de uma maneira geral, a gente tem que tomar cuidado. E um detalhe importante, né, com relação não só ao sódio, mas ao nosso paladar, e isso vale também para o sódio, nós adaptamos o nosso paladar ao alimento que nós consumimos. Quanto mais alimento salgado a gente consome, com grande quantidade de sal, menor a nossa sensação de que o alimento é salgado. E aí a gente vai aumentando muitas vezes esse consumo, né, de sal. Assim como a gente observa, né, às vezes na mesa, alguém, nossa, comida salgada, e alguém comenta, não, para mim tá normal, né, porque essa pessoa já está adaptada a esse paladar mais salgado. Ela adaptou aquilo, então, consequentemente, ela consome mais sal ao longo do dia, porque ela não percebe que esse alimento está salgado, né? Então, quanto mais se consome o sal, mais se adapta o paladar ao sabor salgado e menos se percebe que está consumindo o alimento salgado. Então, tem que tomar muito cuidado com o consumo do sal, enfim, né, do sódio. Alternativas que a gente tem para fugir também do excesso de sal da nossa dieta. Apostar, por exemplo, em temperos naturais. Pode ser uma boa alternativa para a gente agregar mais sabor à comida e fugir desse sal demasiado, né, no nosso dia a dia? É uma excelente estratégia, né? Então, a gente está utilizando temperos como alecrim, manjericão, né? Pimenta, gengibre, cebola, alho, coentro, louro, orégano, cominho, páprica. Hoje em dia se usa bastante a páprica defumada, ela puxa bastante esse gosto pro salgado realmente, cúrcuma, açafrão, até mesmo frutas, né? O limão a gente pode estar utilizando para temperar também. Então eles puxam esse gosto para o salgado e a gente consegue diminuir a quantidade de sal adicionado a esse alimento. Então, sem dúvida nenhuma, preparar o alimento é uma maneira muito boa e eficiente de a gente estar observando o quanto de sal a gente utiliza. E nessa preparação, a gente pode estar utilizando esses condimentos, essas frutas, estes temperos naturais, né? Cebolinha verde, salsinha, tudo isso vai auxiliar na redução do consumo, né, de sódio, de sal de cozinha. Certo. Ah, Por favor, pode concluir. Achei que tu tinha concluído. outro detalhe também, né, complementando na verdade, se comenta bastante sobre tipo de sal, né? O sal, a gente tem hoje, muitas pessoas utilizam o sal do Himalaia, né, como uma alternativa. Na verdade, não existe grande diferença entre o sal de cozinha, né, o sal refinado, e o sal do Himalaia com relação à quantidade de sódio, né? O sal do Himalaia ele é 98% sal, 98% cloreto de sódio. Esses 2% é que ele vai ter outros minerais, né? Zinco, selênio, ferro, cálcio, ele tem outros minerais também. Mas é uma quantidade tão pequena, porque é 2% e a nossa quantidade de consumo de sal deve ser pequena, né? E é 2% que essa quantidade de ferro, de outros minerais que tem ali, ela não faz diferença na nossa dieta.
Então, substituir um sal refinado pelo sal do Himalaia com intenção de reduzir, né, o sódio que está sendo consumido, não está reduzindo. E com intenção de adicionar outros nutrientes, realmente é muito pouco. Né? Então, com essas intenções, não tem grande diferença. Tá? Então, está utilizando sal refinado, um sal do Himalaia. A gente tem que controlar a quantidade realmente que a gente está utilizando desse sal. Certo. Ô, Bruno, temos uma pergunta da audiência. Qual que é a diferença do sal convencional do sal light? Ok. O sal light, né, na verdade, ele é 50% cloreto de sódio e 50% cloreto de potássio. Então, ele diminui bastante a quantidade de sódio realmente, né? Porque é só a metade daqueles que é sal de cozinha. A outra metade é um sal um pouquinho diferente, que não tem o sódio, ele tem o potássio. Ele é um sal que é uma alternativa de substituição para diminuir o consumo do sódio, mas a gente tem que tomar alguns cuidados também com a utilização dele. Ele é um sal que tem um poder de salgar um pouquinho menor, então também não adianta a gente trocar o sal e utilizar mais, né? Então tem que tomar esse cuidado para não utilizar mais. E em algumas doenças específicas, como por exemplo um paciente que tem problema renal, ele tem que excluir o consumo de potássio, né? Então o sal light ele vai ter grande concentração de potássio, então para esse paciente já não serve. Mas se ele não tem problema renal, é uma opção para estar diminuindo sim o consumo de sódio, só cuidado para não estar utilizando de forma excessiva. Perfeito. Bruno, gostaria de estender o nosso assunto aqui, mas estamos no limite do nosso tempo. Preciso entregar o microfone aqui para o esporte. Muito obrigada aí pelas dicas de hoje. O assunto rende aí, né? Tem bastante coisa para a gente tratar do sal. Obrigada mais uma vez. Até uma próxima. Obrigado também. Tchau, tchau. Tchau.